Olá a todos os que nos estão a escutar. É mais uma sessão das Innovations for the Future Game World Builder Interview. Hoje é o Nuno da Silva, o Game World Builder, que vem-nos falar do desenvolvimento regenerativo em Portugal, desta comunidade emergente do qual eu também faço parte, com muito orgulho. E o Nuno vem-nos falar como é que isto começou, o que é que se anda a passar e, portanto, dar a visão dele sobre este universo. Grato, Nuno, por teres aceito este convite, por estares aqui comigo nesta conversa. Bom dia, Marco. Muito feliz de estar aqui. Alegria. Penso que a primeira pergunta que faz sentido é o que é o desenvolvimento regenerativo, não é? Em particular esta particular prática que seguimos aqui, ou que estamos a seguir, tu e eu. Começamos logo bem. Alegria. Vamos a isso. Então, hum, é uma pergunta difícil de responder, não tem uma resposta imediata. E se calhar começar por dizer que, como tu sabes, a regeneração está a ganhar muita tração. Acho que as pessoas estão-se a perceber também de alguma limitação que o conceito de sustentabilidade trouxe em termos de resultados e de efeitos gerados. E então a regeneração está a ganhar muita força e há muita diversidade de gente, de entidades a trabalhar neste campo e a entender o que é que significa regenerar de uma forma muito distinta. Então eu falo de regeneração, de desenvolvimento regenerativo, como sabes, que é uma linhagem muito própria, que vem de um grupo de pessoas nos Estados Unidos que se juntaram e criaram uma organização chamada Regenesis no início dos anos 90. E é importante falar um bocadinho da origem, só para depois perceber também como é que é, qual é o conceito de desenvolvimento regenerativo e o que é que nós estamos a falar quando falamos de desenvolvimento regenerativo. Eles vinham de dois campos diferentes. Uma parte vinha da permacultura, e portanto vinha muito de pensar a regeneração numa perspectiva de sistemas naturais, de paisagem. Pai, foi malta que aprendeu com o Bill Mollison diretamente nos anos antes, uma década antes, e eram um bocado precursores da permacultura na costa oeste americana. Pai, que eram espetaculares a fazer design de landscape, mas depois não punham muita energia na parte social, na parte humana. Então o que lhes acontecia muitas vezes é que eles faziam desenhos espetaculares e depois os beneficiários do desenho, as pessoas que ficavam com o lugar depois para gerir, não conseguiam abarcar a complexidade que eles traziam com o design deles. E então era muito difícil para eles conseguirem manter e continuar a evoluir os projetos. Um, eu lembro-me do próprio Joe ter uma história muito gira, que ele investiu 10 anos num pedaço de terra na costa oeste, lá na zona de Santa Fé, da Novo México. Aquilo é um deserto, pá, tu vês, fazes um zoom out com o Google Earth e vês tudo assim, um amarelo, tipo mesmo de deserto. E ele conseguiu, ao fim de 10 anos, ter um oásis ali no meio, vias mesmo uma zona verde, mas o resto da volta era tudo deserto. Ele, quando faz o zoom out, tem esse insight de se eu amanhã deixar de pôr energia ali, isto vai tudo colapsar num deserto outra vez. Quando se encontraram com os Mang, com a Pamela Mang, o marido e outros, foi um casamento perfeito porque a Pamela e outros vinham de uma linhagem de trabalho regenerativo muito ligado com os sistemas humanos, com trabalho em organizações. Então aquilo foi praticamente um casamento perfeito e dedicaram-se a este trabalho durante 2 décadas e perto de 2010 decidiram que tinham muitas solicitações e decidiram começar a ensinar e a pensar como é que se ensina a fazer regeneração. E daí desenvolvimento regenerativo. Porquê? Desenvolvimento porque a abordagem está sempre numa perspectiva de revelar, de descobrir novas capacidades e de aumentar a capacidade humana para lidar com crescentes níveis de complexidade de uma forma que possa gerar valor para os ecossistemas, os sistemas vivos com os quais nós estamos em interação. E, portanto, essa componente de desenvolvimento é que é muito importante, que é
nós pensamos regeneração numa perspectiva de desenvolver capacidades nos sistemas. O sistema regenera-se na medida em que é capaz de ter capacidade de constantemente estar a gerar mais vitalidade, mais viabilidade e evolução. E nós entendemos evolução como capacidade de lidar com crescentes ordens de complexidade. E, portanto, o desenvolvimento regenerativo é a capacidade, é o contínuo desenvolvimento de novas capacidades para que os sistemas vivos possam, na relação que têm com os sistemas maiores que fazem parte, trazer mais valor e gerar mais saúde no sistema, no fundo. Grato, Nuno. Portanto, escutei que é uma prática que já tem 30 anos, que vem a partir deste grupo de pessoas que têm essas duas correntes bem presentes e que têm explorado a ligação entre os sistemas naturais e os sistemas humanos. E como é que chega a Portugal? Como é que é introduzido em Portugal? O que é que está a acontecer cá? Então, os nossos amigos Gil Panha-Lopes, que trabalha contigo, e a Constança, que trabalha comigo, é engraçado também como isto depois evoluiu, não é? Eles os dois decidiram em 2019 trazer o curso. Era um curso que já estava no radar de muita gente cá, inclusive minha, porque já havia uma pessoa, o Bruno, como é que é o nome de família dele? Mas tu conheces o Bruno, eu não me lembro agora do nome dele, de família, já falava nisso desde 2015, já tinha feito um curso de História do Lugar, e portanto eles já estavam assim no radar, e o Gil e a Constança decidiram organizar o curso com o Regenesis para 2020, para o início de 2020. Eu na altura estava em Timor com a minha família, mas disse-lhes, mesmo estando aqui e tendo que fazer sessões à 1 da manhã, eu quero fazer este curso, vou fazer convosco. E houve mais alguns portugueses que fizeram nessa altura, mas era um curso misto com gente de toda a Europa, porque também na altura não sabíamos se havia pessoas suficientes para fazer o curso cá. O curso é caro, não é um curso barato, apesar de haver acesso a bolsas. E, portanto, em 2020 fizemos um curso, um grupo de nós, organizado pelo Gil e pela Constância. Entretanto, acontece a pandemia, o curso que era para acabar em maio acaba por se estender até setembro, por causa da pandemia, para ver se ainda conseguimos fazer o intensive, que é a parte final do curso presencial, mas acabámos por só uma parte do grupo fazer, outra parte não veio, encontramos ainda uns quantos na Biovila, em setembro, e o curso foi feito, pá, e foi uma grande... Eu lembro-me claramente de estarmos os três na Biovila, olhar uns para os outros e a dizer isto é o que nós queremos fazer para a frente. A minha sensação era isto é o trabalho que eu vou fazer para o resto da vida. Não é um trabalho que tu chegues nunca a um momento que digas já sei tudo, sou expert, é um trabalho que implica desenvolvimento para o resto da vida, pessoal e profissional, e porque sentia que trazia tudo o que eu, e de certa forma acho que eles sentiam mesmo, tudo o que tínhamos feito até então, encontrava um espaço completamente ressonante para ser aplicado. Portanto, era um pouco como a história das nossas vidas estava-nos a levar neste sentido. Nuno, nós somos quantos? 30 em Portugal neste momento? Somos perto de 50. Ok, um pouco mais do que eu tinha. Está agora mais duas pessoas, uma portuguesa e uma estrangeira a fazer o curso neste momento, está a acontecer. Portanto, nós estamos a fazer 2 iterações por ano, 2 cursos por ano na Europa, e tentamos sempre que a comunidade portuguesa vá crescendo, né? Nós precisamos E aqui, de quando gente. se diz à volta de 50 pessoas, estamos a falar de portugueses e estrangeiros que vivem em Portugal. Estrangeiros a viver em Portugal. Isso, ok, grato pela clareza. E porquê, deixa lá ver, o que é que distingue? Mas repara, deixa-me só dizer uma coisa que é importante: perto de 50 numa comunidade de 130 a nível europeu. Portanto, nós somos o país europeu com mais pessoas formadas, com mais graduados deste curso. Isso é muito interessante, isso é muito interessante. Eu no outro dia ouvi alguém que também tem um programa de regeneração nos Estados Unidos estar a dizer que Portugal está a liderar o movimento regenerativo na Europa. E isto caiu-me assim, tipo, o que é que isto quer dizer? O que é que esta pessoa está a querer dizer? E ouvir-te dizer isso agora
começa-me a dar uma métrica para eu começar a perceber isso que está a começar a passar para fora e que eu não tinha a percepção vista a partir de dentro, ok? Então é curioso tu estás-me a dar esse número e essa porcentagem que é um rácio de 1/3, não é? 1/3, praticamente 1/3. Nuno, o que é que distingue, o que é que para ti distingue esta prática de desenvolvimento regenerativo da Regénesis, porque é disso que nós estamos a falar os dois, desta prática, de outros modelos de desenvolvimento regenerativo ou de prática regenerativa? O que é que, na tua opinião, está aqui que é diferenciador desta prática e que torna esta prática uma daquelas práticas que nós queremos seguir, que dizemos, olha, aqui qualquer coisa para o futuro. Esta prática a ser aplicada, a ser seguida, cria-nos esta ideia de futuro e de legado para as próximas gerações. O que é que ela tem na tua forma de pensar que te puxa, não é? Que te chama para cá, que faz com que tu ponhas energia não só na tua atividade diária de intervenção no mundo, como também de ancorar a prática em Portugal, porque é isso uma das coisas que tu estás a fazer. Olha, eu acho até que nós somos a única comunidade que chama o trabalho de desenvolvimento regenerativo. Muitas pessoas falam em regeneração em geral, a maior parte das pessoas pensa regeneração numa perspectiva de agricultura e de sistemas naturais, de paisagem. Portanto, sempre que se fala em regeneração, eu já fiz isso em várias sessões até de formação que já dei para mestrados e doutoramentos, em que quando perguntas à pessoa qual é as primeiras palavras que vêm quando pensam em regeneração, é muito solo, terra, e portanto o foco é muito nesse. Como eu estava a dizer há pouco, nós pensamos muito na regeneração como nesta perspectiva de desenvolver capacidades. E então o que é que acontece? Nós pensamos que o trabalho para ser regenerativo implica que as pessoas com quem nós trabalhamos desenvolvam por elas próprias capacidades no seu processo de desenvolvimento pessoal e profissional para serem capazes de pensar de uma forma diferente. Portanto, nós atuamos muito na mudança do pensamento. Ao contrário de outras práticas que se focam muito nas técnicas, nos métodos, nas metodologias. Portanto, focam-se muito no como fazer. E a nossa premissa de mudança é que a mudança acontece a jusante, acontece na forma de pensar. E tu vês isso muito claramente com a sustentabilidade, não é? Como o conceito de sustentabilidade foi processado com o mesmo pensar que estava mainstream, que estava vigente, e então as práticas do que as empresas chamam de serem sustentáveis são muito pouco sustentáveis, a maior parte delas são apenas um pequeno vislumbre uma pequena parte do produto ou uma pequena parte do processo de produção, mas no resto não são nada sustentáveis. Portanto, é uma espécie de um greenwashing. No nosso caso, o que nós fazemos é, em vez de nos focarmos no como, numa perspectiva prática, trabalhamos muito o pensar, porque o pensar é que depois vai gerar grandes mudanças. Então é diferente de, por exemplo, imagina, muita gente está a fazer regeneração e está a fazer trabalho fantástico com, por exemplo, regeneração de paisagens e de territórios, tipo da terra mesmo, mas as práticas, a forma de interagir uns com os outros, a maneira como fazem, ainda é muito de pôr força no muito, ainda é muito de uma lógica de quase de quando jogas snooker e vais dar um taco com força numa bola para bater na outra, para pôr no buraco. E isso é uma forma ainda muito linear, muitas vezes mecanicista, de pensar a regeneração e de fazer a regeneração. Nós tentamos ajudar as pessoas a fazer um shift para um pensar diferente, um pensar que vê o mundo vivo, que olha para os territórios como sistemas vivos, olha para as pessoas como viva, de uma forma viva, e então tentamos ajudá-los a perceber que, por exemplo, muitas vezes atuamos de uma forma extrativa e isso gera processos degenerativos, mas muitas vezes mesmo queremos ou parar a desordem ou fazer o bem, estamos também a ser degenerativos, porque estamos a tentar resolver uma coisa num lado, a gerar montes de problemas no outro, e então é como é que começamos a ver o território de uma forma viva, de uma forma alinhada, como você já tem falado muitas vezes noutros espaços, uma forma em que tu vês que uma pessoa está alinhada numa família, está alinhada num bairro, uma cidade está alinhada numa biorregião,
E isso permite-te começar a lidar com como é que trazes valor e como é que geras valor. O que é chamado a cuidar de uma maneira diferente da que fazemos agora, que muitas vezes cai no extrai valor. Eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que fazer, tenho estas famílias todas para pagar que trabalham na minha empresa, onde é que eu vou buscar dinheiro para manter o negócio a funcionar? E muitas vezes isso não é feito de uma forma regenerativa, mesmo que a pessoa queira ser regenerativa. E então a mudança de pensar, isso tem outra coisa por trás também daí ser desenvolvimento, ser uma perspectiva de desenvolvimento, que é, nós não vamos nunca conseguir chegar a todo o lado. Nós precisamos de conseguir e trabalhar num sítio com as pessoas e ajudá-las que elas por elas próprias se desenvolvam na sua capacidade de fazer o trabalho, de pensar de uma forma regenerativa e depois de agir, para que elas possam ser autodeterminadas. Até porque as pessoas conhecem melhor do que nós os territórios, o modo do negócio delas. Portanto, nós não temos direito nenhum de ir lá dizer-lhes como é que elas devem gerir o próprio negócio. O que podemos fazer é ajudar, sermos parceiros, recurso para o desenvolvimento deles e ajudá-los a desenvolverem um pensar que lhes permitam gerar resultados diferentes. E, portanto, esta perspectiva é muito importante. E acho que outra coisa que diferencia, para além desta perspectiva de desenvolvimento, que é super importante, porque implica nós trabalharmos de uma forma diferente, nós não vamos estar a dizer às pessoas o que é que elas devem fazer, porque isso não resulta, temos que trabalhar de outra forma. Tem esta outra componente que é nós trabalhamos desenvolvimento interior ou desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional em simultâneo, não trabalhamos em separado, não fazemos um tipo de trabalho como algumas outras práticas em que vamos retirar as pessoas do espaço de trabalho e fazer um retiro, vamos fazer encontros para desenvolver determinada capacidade em específico. Nós não fazemos isso, a abordagem é muito qual é o seu desafio, qual é o seu problema, o que é que está a querer responder de uma forma diferente, e nesse processo de acompanhar a pessoa, as pessoas, as equipas, ajudamos a desenvolver capacidades e para que eles ganhem discernimento da situação em questão e como é que podem lidar melhor com a complexidade que enfrentam. Eu escutei que uma das características que para ti é importante nesta prática é que ela atua do lado de como é que nós pensamos, quais são as estruturas que nós estamos a usar para pensar a regeneração ou para pensar a nossa intervenção. Outro dos tópicos foi o seu foco no lugar e em cada território, e em cada sítio e nas pessoas que lá estão, nas comunidades que lá estão. E tu ainda há pouco dizias, porque nós não temos o direito de ir lá dizer como é que elas têm que gerir a sua vida, não é? Elas é que estão lá e conhecem o sítio, então esse foco no lugar e naquilo que lá está, e que este trabalho se faz ao mesmo tempo, tanto o desenvolvimento do ser humano e da pessoa faz ao mesmo tempo que a intervenção e que aquilo que se está a passar, e trouxeste agora essa dimensão da equipa. Portanto, tu a escutar que para ti são estas as qualidades que tornam esta perspectiva diferente das outras e que te chamam no sentido de dizer que é uma intervenção importante para o futuro. Quando tu falas aqui de esta intervenção, a intervenção que vamos fazer é uma intervenção que simultaneamente cuida do indivíduo e da comunidade ou do território onde se está a intervir, e metes aqui a equipa, portanto estou a escutar que também é na equipa, que também esse trabalho se está a fazer com a equipa em simultâneo. Podes trazer alguma claridade sobre isto? Sim, uma das formas como que nós convidamos as pessoas a lidarem com a complexidade é de passarem sempre no trabalho a 3 níveis. Eu tento estar sempre a desenvolver-me, portanto, tentar sempre eu estou sempre na constante resposta com o mundo e com o mundo que tem em crescente grau de complexidade, até de uma forma exponencial. Eu preciso, para melhor responder e para ser capaz de responder com capacidade de gerar valor nos sistemas com os quais estou a agir, preciso de continuar a desenvolver a minha capacidade constantemente. E depois eu não trabalho sozinho, não é? Não estou, nenhum homem é uma ilha, então nós temos que conseguir estar sempre também a estar ao serviço do desenvolvimento uns dos outros, das pessoas com quem trabalhamos, com quem colaboramos, e portanto aqui o segundo nível de trabalho nem sequer é só a equipa, é os teus clientes, os teus fornecedores, é as pessoas com quem tu interages no dia a dia que tentas, para as quais podes contribuir. Obviamente, com quem estamos a trabalhar é fundamental, porque se não conseguirmos ajudar a equipa a elevar a capacidade, a equipa não vai conseguir
a entregar mais valor. E isso é sempre feito no contexto de sistemas maiores. E, portanto, há este nível maior que nós estamos a assegurar em termos de cuidar, em termos de mentais, está no nosso radar, e estamos sempre a tentar contribuir para a evolução dos sistemas. Por exemplo, neste caso, como é que fazemos a evolução do trabalho regenerativo em Portugal? Como é que fazemos a evolução? Estamos a trabalhar com o setor de turismo, por exemplo, bastante. Como é que nós conseguimos, quando estamos a contribuir para uma mudança de paradigma do turismo em Portugal, que é um setor tão importante? E essa é a terceira linha de trabalho para nós. E, portanto, o convite é para as pessoas pensarem sempre em 3 linhas de trabalho quando estão a pensar no que é que têm que desenvolver. Grato, Nuno. Para mim ficou claro os elementos que tu estás a trazer como distintos desta proposta e desta prática, e sublinho aqui esta ideia de mudar as formas de pensar das estruturas mecanicistas lineares para formas de pensar que estão ligadas com os sistemas vivos e com a forma de agenciamento que os sistemas vivos têm. Grato por isso. Fiquei aqui com uma questão, quando tu trouxeste esta dinâmica, quer dizer que muitas das pessoas que estão a falar em regeneração e que estão a utilizar a regeneração como uma prática exterior, no sentido de reflorestar, fazer floresta, ou agricultura ou afins, se elas não estiverem a atuar sobre si próprias, enquanto indivíduos, na sua transformação e na transformação dos seus mapas mentais e da forma de operar, e nas suas equipas, isso não se chama desenvolvimento regenerativo. Pode até ser uma intervenção de regeneração, ou que estar provavelmente eu tenho visto muito esta confusão entre a palavra regeneração e a palavra recuperar, não é? Como é que se diz? Reconstruir. Restaurar, exatamente. Em particular, muito no mundo da floresta. Havia aqui uma floresta nativa e eu quero voltar a trazer a floresta nativa, e chama isso um ato de regeneração, enquanto na prática é um ato de restauro. Eu estou a trazer para aquela zona qualquer coisa que havia lá e que agora não tem. Tenho visto muito esta confusão entre estes dois termos. Então, para trazer clareza aqui para o nosso espaço e para espaço não só na nossa conversa, mas quem nos está a ouvir, e para trazer distinção, quando nós estamos a chamar de desenvolvimento, esses 3 níveis têm que estar implicados na transformação. Ou seja, eu tenho que me estar a transformar a mim, às equipas e com quem eu trabalho, e aos territórios onde eu estou e às comunidades onde eu estou envolvida. Isto é uma dança contínua. Não vale aquela coisa de eu intervenho, mas eu não mudo. Não é? Eu continuo a pensar da mesma forma e vou intervir para construir floresta, mas continuo a pensar que a floresta é para ser explorada de uma determinada forma, que não penso no sistema e no sol, por aí fora. Ajudas-me aqui um pouco nisto a trazer clareza e distinção a este... Isto é bom, a questão é fantástica porque ajuda-nos a questionar algumas premissas que estão muito vigentes no que estavas a dizer, do que é que são as práticas regenerativas mais familiares. A ideia da restauração parte de um princípio que é as coisas tinham um equilíbrio, tinham um estado natural e, portanto, nós temos que as devolver esse estado natural. E isso é uma crença que não, na minha ótica e provavelmente na de todos os nossos colegas fundadores desta prática, que não existe na natureza. Não existe um estado pristino para o qual voltar. A natureza está sempre num processo de recriação e de reinvenção de si própria. E tem alguns avanços e retrocessos, às vezes precisa dar um passo atrás para poder dar 2 passos à frente, como tu sabes, né? Portanto, tem ciclos em que às vezes há alguma destruição, entre aspas, para se poder gerar novas ordens de complexidade. Portanto, a ideia de restaurar parte desse princípio que é possível voltar, que há um estado pristino ao qual voltar antes. E nós acreditamos nesta ideia de que está tudo sempre em movimento, portanto, a única constante é a mudança, portanto, o processo evolutivo não é linear. E, portanto, é preciso olhar para os desafios e para a situação dos espaços onde estamos e nós próprios, a cada momento, tendo consciência do que está para trás, para nos informar na trajetória de desenvolvimento dos sistemas vivos, né? Do território, de nós próprios. Né? Nós entendemos melhor neste momento da nossa vida, olhando para a nossa história de vida, mas não é resolvendo a nossa história de vida, é olhando para a nossa história de vida e percebendo
onde é que podemos ir a seguir, portanto, olhando um bocadinho para o que é que pode ser o potencial de desenvolvimento que nós temos para melhor responder aos desafios. E, portanto, há aqui eu não diria, eu não gosto muito de entrar na lógica do que é regenerativo, o que é que não é, o que é, isto é desenvolvimento regenerativo, nós é que sabemos. A nossa prática parte muito desta premissa de como é que os sistemas estão alinhados e, portanto, nós lidarmos com os sistemas sem esse entendimento do alinhamento torna o nosso trabalho flat. Tipo, imagina, estás a trabalhar uma temática num território, por exemplo, desemprego ou questões de género, só por si é uma abordagem fragmentada que muitas vezes não desenvolve novas capacidades nos sistemas e por não ter esse entendimento de alinhamento não consegue ter uma perspectiva muito mais clara de qual é o valor que estamos a tentar ajudar as pessoas a gerarem nos seus sistemas onde elas estão alinhadas, que vai permitir ao sistema ter mais vitalidade ou viabilidade. Isso é sempre deixado de lado. Portanto, dando aqui um passo atrás, a maior parte das pessoas acha que a regeneração acontece no mundo, é só puramente trabalho no mundo material, no mundo físico. Daí eu dizer-te há bocado aquele exemplo de pôr força nas coisas, não é? E nós o que estamos a dizer é que é quase como a regeneração, no fundo, trabalha sempre uma dimensão que é invisível ao olhar e que tem a ver com estes processos internos de mudança ou de dentro para fora, e uma perspectiva exterior, de fora para dentro. E nós estamos sempre a tentar trabalhar essas duas dimensões ao mesmo tempo, que no fundo harmonizá-las são sempre dois aspectos de qualquer sistema vivo. Qualquer sistema vivo tem sempre uma componente interior, uma componente invisível ao olho, mas que forma todo a sua existência, a sua forma de se manifestar no mundo, e uma perspectiva exterior. E tu podes adaptar isso a sistemas vivos como nós, os seres humanos, né? O Otto Scharmer fala do ponto invisível, o ponto cego da liderança é de facto as condições interiores dos líderes que os levam a agir de determinada forma, e toda a literatura, todos os processos educativos nas últimas décadas orientados para o desenvolvimento de lideranças é focado no que é que a liderança faz, na parte exterior, na parte material. E aí já estamos a dar um bocadinho, ele já dá uma pista de onde é que o nosso trabalho acontece, neste espaço intermédio. E se tu pensares isso, por exemplo, ao nível de uma comunidade, a cultura, a forma como as pessoas interagem ali e tudo mais, é moldada por esses campos invisíveis, por essa energia, por essa forma de fazer habitual que existe no sítio e forma de pensar habitual. E, portanto, se nós não estamos a trabalhar aí nessa dimensão também, estamos só a pôr energia, a pôr força no mundo material e os efeitos que isso gera são limitados. E, portanto, no fundo, é mais dizer que um processo pode ter regenerativo no sentido de trabalhares numa terra, a regenerar o solo, é um processo regenerativo em si mesmo, mas tem provavelmente muito menos potencial de gerar mais valor e mais regeneração do que um processo como que nós fazemos, em que tu tentas ajudar as pessoas, os diferentes atores no território, a alinharem-se numa mesma direção para que cada um faça o seu papel, sem precisar andar ninguém atrás, sem precisar andar a se pôr constantemente energia para as coisas acontecerem. Grato, Nuno. Portanto, também escuto que do outro lado, se eu fizer muito trabalho de desenvolvimento humano em mim, isso não me torna num praticante de desenvolvimento regenerativo automaticamente, não é? Portanto, eu preciso de facto estar a trabalhar esses 3 níveis que tu estavas a dizer, essas 3 linhas que tu estavas a dizer, e tenho práticas e formas de envolvimento e de pensamento em cada uma delas. Portanto, porque eu sou um indivíduo iluminado, medito muito, faço práticas de desenvolvimento humano, isso não significa depois que, se eu for fazer uma floresta, que a coisa vai correr bem, é o que eu sei sequer o que é que estou a fazer só porque medito muito, não é? Portanto, esta ideia de que as coisas têm que estar lá presentes e nós precisamos envolver os diferentes sistemas que fazem parte de um determinado contexto, de um determinado território, de uma determinada dimensão, para podermos ter a inteligência que esse sistema tem presente,
e irmos em conjunto. Portanto, há muito desta dinâmica presente nesta prática que tu estás aqui a trazer e a pôr em cima da mesa. Não me interessa tanto estabelecer os limites de uma ponta à outra, mas interessa-me criar distinção. Porque nós Sim, estamos a sim. viver num mundo hoje onde usa-se a mesma palavra para dizer, para caracterizar muitas coisas diferentes. Não é? Portanto, para mim não quero dizer nada sobre os outros, sobre aquilo que cada um está a fazer. O que me interessa é trazer distinção para o espaço e ser claro em que é que esta proposta de desenvolvimento regenerativo da Rigénesis que nós seguimos aqui e que estamos a pôr em cima da mesa pode acrescentar valor a este ecossistema e como é que ela entra em dança e em relação com o que já existe, com o que está aqui presente. Não é? Portanto, a distinção e a clareza ajuda a fazer essa dança. Tu já começaste a aflorar isto e eu quero trazer de forma consciente, e tu, portanto, quando falaste da liderança, por exemplo, é um exemplo de como começaste a aflorar isto. Na tua opinião, na tua forma de pensar, porquê que é importante esta prática e esta particular forma de ver a regeneração, de ver, chamemos um dos pensamentos em sustentabilidade, que é a regeneração, não é? Estou aqui a usar o mapa do Bill sobre os níveis de pensamento em sustentabilidade. Porquê que é importante nos tempos presentes, neste tempo em que estamos a viver, com estes desafios? O que é que esta prática traz para si? Não é o que a distingue das outras, mas o que é que ela traz, que é importante para o momento em que nós vivemos da humanidade, de cada uma das nossas localidades, do território onde nós habitamos ou coabitamos. Olha, excelente questão. Quando eu olho ao meu redor, tanto no meu contexto familiar, mas também no contexto social e aqui em Faro, mas em quase todos os sítios que eu vivo, a sensação que eu tenho, não sei se tens a mesma sensação, eu quando vou a Lisboa ando muito no metro, às horas de manhã que as pessoas estão a ir para o trabalho e a voltar. A sensação é que a maior parte das pessoas está, a maior parte do tempo, a experienciar modos de estar muito automáticos. As pessoas estão muito nas suas rotinas, nos seus dias a dia, no seu dia a dia, a forma como a sociedade se foi desenvolvendo depois da era industrial foi muito com a imagem da máquina, não é? Mesmo hoje, quando vês as pessoas a estudarem o cérebro e tudo, aplicam muitas vezes metáforas ligadas com máquinas. Portanto, nós, no fundo, fazemos parte de uma máquina gigantesca de formas de organizar a sociedade economicamente e não só, que nos metem como uma peça na engrenagem e isso leva as pessoas a estarem uma boa parte das suas vidas em modo automático. E a escola favorece isso também, na forma como ensina as crianças. O que nós percebemos é que as pessoas estando num automático muito dificilmente vão conseguir se desenvolver, ser autónomas no seu processo de desenvolvimento, serem capazes de ter o discernimento que é necessário para responder aos desafios que nós temos hoje. Nós já há bocado falei em complexidade, mas também nós hoje temos sistemas que são extremamente complexos, voláteis, incertos e ambíguos, né? Querem uma mesma situação pode ser entendida de múltiplas perspectivas. E sabemos que os sistemas de informação estão quebrados, né? Já não temos fontes de informação fidedignas. Então, as pessoas passarem uma boa parte do tempo em modo automático é contrário limita a nossa capacidade de responder a este mundo em mudança e limita a nossa capacidade de gerar os resultados que nós queremos, porque eu tenho uma crença tremenda que ninguém acorda de manhã a pensar hoje vou tornar o mundo um bocadinho pior do que o que está, mas juntos estamos todos a fazer isso, diariamente, os 8 bilhões de pessoas que acordam todos os dias de manhã para ir fazer as suas vidas, quando os vemos em conjunto como um todo, estão num processo degenerativo. E, portanto, o nosso trabalho tem muito a ver com como é que nós despertamos as pessoas deste automático, como é que conseguimos ajudá-las a passar para o sensível, pelo menos, né? Portanto, a subir sensível no sentido de perceber as mudanças no ambiente à sua volta e conseguirem-se adaptar, responder a essas mudanças. Mas o sensível também não é suficiente, porque facilmente nos deixa nos dramas profissionais, pessoais do dia a dia e ficamos enliados a gastar energia a reviver um drama constante
E, portanto, nós precisamos de ajudar as pessoas a ter consciência, a ganhar, a estar mais conscientes a cada momento de onde estão os desafios que estão a enfrentar e como é que novos entendimentos, desenvolver as capacidades de entender a complexidade, de se entenderem elas próprias, pode contribuir para que elas sejam mais capazes de não estar no automático, não estar a responder no sensível, estar a responder de um lugar consciente. E até de forças de energias acima do consciente, de unificadoras, criativas, que nós todos temos acesso em alguns momentos das nossas vidas e que podemos ter mais acesso. No fundo, vamos a dizer, há aqui uma fonte de onde beber que está acessível a qualquer ser humano e que nós não estamos a aceder porque achamos que não somos capazes, porque fomos ensinados a pensar de uma determinada forma e seguimos esse guião e não estamos a conseguir ser mais conscientes de nós próprios e destas coisas que falámos, né? Estamos alinhados e, portanto, como é que cuidamos de coisas para além de nós. E, portanto, eu acho que essa parte do sair, do tirar as pessoas do automático, de trazer coisas que possam ser disruptivas para o pensamento delas e que as obriguem a pensar por elas próprias, são coisas fundamentais. Tudo o que podemos fazer nesse sentido pode ser conducente a um processo regenerativo. Não quer dizer que seja, mas uma parte do trabalho essencial. E Nuno, como é que tu cuidas de ti neste processo? Como é que tu cuidas de ti? Como é que tu tratas de ti e mantens essa higiene de continuar observador de ti próprio, dos teus padrões? O que é que tu fazes para cuidar de ti a nível individual? Olha, eu faço várias coisas. Uma muito simples que faço todos os dias é caminhar. Faço uma caminhada, acho que para pessoas diferentes coisas servem. Eu sou mais um ditador de movimento do que estático, não consigo ficar muito tempo parado numa posição. Então gosto muito de andar e a caminhada para mim ativa-me fisicamente e, portanto, mantenho a vitalidade que preciso e também me ajuda a começar o dia atento ao que está, qual é o meu conteúdo mental. Agora, o facto de nós trabalharmos com frameworks, com mapas dinâmicos que vêm de muita observação dos sistemas vivos, ajuda-me a organizar, a dar alguma ordem à complexidade dos pensamentos e das situações das quais emergem esses pensamentos e também me ajuda a orientar a minha intuição por vezes. Então eu também perceber, há aqui alguma coisa que estou a sentir que não está bem, ou que eu não estou sequer capaz de pensar bem ou de agir bem, e às vezes usar os frameworks de uma forma muito viva ajuda-me a trazer essa clareza, a orientar a minha intuição. Agora, depois há outras práticas assim, super simples, mas fundamentais. Trabalhar em parceria com outras pessoas que também estão neste movimento e a querer fazer este tipo de trabalho é fundamental. Uma pessoa sozinha mais facilmente cai nos seus hábitos, nas suas rotinas. Isto é um trabalho que é de desmecanização que nós estamos a aplicar a nós próprios, né? A Carol Sanford e alguns dos nossos mentores do Regenesis falam que tu precisas de pelo menos 3 a 5 anos, e os mais exigentes falam em 10 anos, para conseguires para conseguires que isto seja o teu forma de pensar e de ser habitual. Para conseguir chegar a um lugar em que não tens que pôr energia, não tens que estar, tu consegues estar, já é mais second nature para ti, demora bastante tempo. Como qualquer outra prática, não é? Portanto, acho que o desafio e o grande valor, falamos há bocado do valor que esta prática tem, e ao mesmo tempo é o seu grande desafio, é que ela não entrega, ela não oferece prescrições. Não tens fórmulas que te dão e que olha, se seguires esta fórmula vais conseguir ser regenerativo. Fazes o passo A, o passo B, não tem nada disso. E, portanto, é um trabalho muito mais exigente, porque mesmo nós, quando estamos a trabalhar com clientes e com parceiros, nós não estamos a instruí-los do que é. De regeneração tens que fazer assim. Nós estamos muito mais a ver onde é que a pessoa está no pensamento dela, através da nossa interação do diálogo, e ao mesmo tempo a tentar segurar o potencial que a pessoa tem de fazer shifts, determinados shifts, como dizias há bocado, né? Ter clareza das distinções. Olha,
estás no sensível, estás a viver o drama, como é que eu te ajudo, como é que eu trago uma questão, pode ajudar a pessoa a ter, a estar a olhar de uma maneira consciente para o drama, quase como de fora, né? Como testemunha, e com isso de permitir-lhe, com algumas ferramentas, ganhar discernimento. Portanto, é um trabalho muito mais exigente e que muitas vezes estamos aqui numa dança porque o contexto pede fórmulas, as pessoas estão desesperadas por novas soluções e novos pacotes que te levem a um novo destino. E no fundo a mensagem, olha, não há almoços grátis, não há viagens gratuitas, isto precisa de esforço de todos nós, isto precisa de trabalho regular. A boa notícia é que é possível, a boa notícia é que se nós fizermos esse caminho, nós podemos criar novos resultados em escalas, numa cidade, numa biorregião, eu até acredito que num país. Agora é um trabalho é exigente e que é feito à distância do braço, é feito pessoa a pessoa, sítio a sítio, como podemos. Daí a importância de sermos mais praticantes e de nos ajudarmos uns aos outros também, porque é um trabalho desafiante para nós, para quem está a tentar trazer este discernimento para os sistemas, para ajudar as pessoas a desenvolver esse discernimento. É um trabalho exigente. E então essa parte do cuidar é super importante. Eu tento ter relações o mais saudáveis possível, sendo que sou humano, também falho, não é? Também tenho os momentos de já consigo agora, que é uma coisa que, por exemplo, me ajuda bastante a conseguir ter constante vitalidade e sentir-me em evolução, é que eu vou conseguindo, em mais espaços da minha vida, a perceber-me quando estou a cair no sensitivo ou no automático, de conseguir acordar e perceber, olha, já estava a cair nisto mais rápido do que antes. É quase como quem pratica meditação, não é? Parece que já há Hum, várias investigações sobre isso, que tu ficas muito mais capaz de criar um espaço entre um estímulo que tens de fora e a tua resposta, esse espaço vai ampliando à medida que tu vais praticando, e aqui é o mesmo. Tu vais ganhando. Tu fazes, já uma vez experimentaste fazer malabarismo. A já primeira vez que experimentei. eu tirei 3 bolas ao ar, e eu nunca vou ser capaz de pôr isto no ar ao mesmo tempo as três. Parecia tudo muito lento, muito rápido, eu muito lento, e de repente há ali um momento em que tu consegues ver as bolas no ar e consegues te ver a fazer a coisa e aquilo parece tudo a branda. E é um bocado a experiência que eu vou começando a ter cada vez mais à medida que vou praticando com estes frameworks, com este estar ali na dificuldade, não é? Porque é que esta pessoa está aqui com um desafio, qual é que é o ponto de entrada, qual é o ponto nodal, qual é o ponto da acupuntura que se eu trouxer uma questão vai ajudá-la, ela de repente tem um insight que percebe onde é que tem um lugar diferente de pensar, né? E isso gera-lhe possibilidades novas. É para esses momentos que eu vivo, eles não são fáceis, então é uma constante prática, sabes? Grato, Nuno. E começaste também a falar já sobre um bocadinho da comunidade, por isso é que temos a necessidade de ser mais praticantes, dizias tu. Portanto, há 3 anos que chegou a Portugal, somos sensivelmente 50. Quais são para ti os próximos passos ou os desafios de que a comunidade em Portugal enfrenta? Também percebi que o principal método de construção da comunidade está a ser o curso, não é o curso da Regénesis, o TRP, que eu também depois vou pôr o link nas descrições aqui das nossas gravações. Um, Quais são os principais desafios ou próximos passos aqui para a comunidade em Portugal? Nós todos, pronto, há várias coisas. Uma muito direta é esta questão de termos a possibilidade de ter mais gente que passou pelo processo com o qual podemos colaborar. Não no sentido de, não falo isto no sentido de gated, este é o nosso jardim. Falo muito no sentido em que há um investimento grande através do curso em desenvolver as nossas capacidades de fazer este trabalho, e nós temos uma linguagem comum que nos permite bastante mais capacidade do que teríamos quando estamos a trabalhar com alguém que vem de outra prática, e portanto tens de pôr muita energia a tentar criar alinhamento. Portanto, nesse aspecto, ter mais gente espalhada pelo território português com este tipo de know-how, com esta orientação de onde é que pode-se continuar a desenvolver para ser capaz de fazer este tipo de trabalho é fundamental para o florescimento de iniciativas regenerativas. E isso leva depois ao outro ponto, que é precisamos de cada vez mais de exemplos do que este tipo de trabalho pode gerar.
que efeitos é que ele pode gerar nos territórios, nas organizações, nas pessoas. Portanto, nós estamos aqui à procura também de casos de sucesso num tipo de trabalho que é muito também subterrâneo, não é? Porque é muito o nosso objetivo até nem é ganhar, nem é sermos visíveis. É, no fundo, se o cliente com quem nós estamos a trabalhar de repente é visível e está a mostrar trabalho fantástico, nós estamos a ser bem-sucedidos. E portanto tem esse aspecto desafiante, que é, por um lado, como é que nós tornamos visível o trabalho que muitas vezes acontece no campo invisível. Então temos de ser capazes de melhor dar luz a isso, sem cair no lugar do apresentar como boa prática, ou, não é? Que é uma coisa que nós não queremos que as coisas sejam reproduzidas em todo o lado da mesma forma, que isso seria voltar ao automático. E, portanto, há aqui algo sobre mais praticantes que podem trabalhar juntos e colaborar, e isso está a começar a acontecer. Tu estás a trabalhar com o Gil, eu estou a trabalhar com a Constança, estamos a trabalhar, por exemplo, com o Paulo Alves do Norte em algumas coisas. Dentro do contexto da Lúcida, da nossa organização, temos temos 9 colaboradores que vêm todos desta prática. Agora, eu sou sincero contigo, eu vejo várias coisas que eu estou a imaginar para a frente e que ao mesmo tempo neste momento não há ainda capacidade ou no sistema sequer para fazê-las acontecer. Estou a ser também muito, tenho tentado ser muito sensível à evolução do sistema de uma maneira orgânica. Nós neste momento estamos a cuidar também da formação para toda a Europa e, portanto, segurar o continente todo. A ideia no futuro seria evoluir para haver mais cursos em diferentes partes da Europa, e nós estamos mais a segurar aqui o nosso Península Ibérica, se calhar uma coisa do género, para nos podermos focar mais no território. Eu neste momento não consigo focar em Portugal toda a minha energia, porque estou a segurar também ao mesmo tempo a Europa e como é que nós conseguimos que estes comecem a surgir quase que centros, sabes, de espaços territoriais onde as pessoas, já estão algumas pessoas que sabem desta prática e já se podem começar a criar espaços onde as energias possam ser processadas de diferentes entidades, diferentes pessoas naquele território. E, portanto, eu vejo muito a emergência de centros aqui em Portugal, sejam eles centros biorregionais ou portanto, espaços físicos onde possa haver convergência de energias. Vejo muito nós termos a capacidade de fazer pelo menos um encontro por ano, haver mais reflexão dos praticantes que já cá estão sobre como é que nós continuamos a evoluir este trabalho. Especialmente no contexto de algo que eu não falei ainda na entrevista, mas que eu acho que vais gostar, que é eu e a Constança, ao pensar o nosso trabalho de desenvolvimento regenerativo no contexto de Portugal, temos pensado muito no contexto de Portugalidade, deste espaço que não é só territorial, que é um espaço também mental, cultural, que transcende as fronteiras portuguesas, e que foi muito desta perplexidade de Portugal é um atrator neste momento forte, está muita gente a vir para cá, portanto há algo único que Portugal tem e que é mais do que só, pensamos que é mais do que só o território para nós. Portanto, há algo sobre o papel que a Portugalidade pode ter em termos de trazer valor para este momento atual do mundo, para esta transição que estamos a viver. E começamos a olhar para isso, ver, por exemplo, que os portugueses são muito bons a receber, a acomodar, mas não fazem uma reconciliação das energias locais com as energias que vêm de fora. É mais um acomodar, que é bom ao princípio, é muito acolhedor, mas que às vezes não gera resultados fantásticos, porque fica só ali naquele lugar do ok, eu recebo, estás aí, eu estou aqui, a qualquer momento tu podes ir embora, há muitos receios, muita dor, especialmente no interior do país. E então nós começámos a pensar o que é que seria regenerar, o que é regenerar a Portugalidade para que a Portugalidade, e qual é o papel que a Portugalidade pode ter no mundo, especialmente no contexto europeu, não é? E o que é que seria para nós estar a trabalhar em cada iniciativa, em cada projeto que estamos envolvidos, com essa transformação maior de Portugal em mente. E portanto eu vejo-nos muito a pensar nisso juntos, a continuar a ter mecanismos, ter estruturas que nos permitam continuar em constante evolução e neste lugar de questionar, de explorar juntos. E com isso podes imaginar muita coisa, né? Vários encontros territoriais, começar estes centros territoriais de acupuntura no país que estão constantemente a regenerar as energias e a criar novas possibilidades.
Portanto, eu consigo, até esse é o tipo de imagem que eu tenho. Agora, quando é que ela vai acontecer, quando é que ela se vai começar a manifestar, é uma questão. Eu acho que vai haver um momento em que as condições estão reunidas e, portanto, é uma questão de ter Grato, paciência Nuno. e perceber também que não, pronto, que isto é uma questão, é uma coisa de todos, não é? É. Todos Gra- nós temos essa possibilidade. Grato. Nosso Várias. tempo está aqui no final, estamos a chegar ao final do nosso tempo. E a última pergunta que quero fazer é: qual é a tua essência? Nós aqui em desenvolvimento regenerativo falamos muito de essência, não é? Qual é a tua essência, Nuno da Silva? Olha, isso é uma questão difícil. Tenho estado em constante busca. Portanto, eu não sinto ainda que tenha conseguido, por exemplo, chegar até essencializar isso numa frase. Sim, há algumas coisas muito que apontam muito para ser comunidade, criar laços, conectar ideias, conectar pessoas. Hum, e há muito este aspecto de cuidar, hum, cuidar das pessoas à volta, cuidar dos sistemas maiores. Portanto, eu tenho muita apetência, por exemplo, a ter um pé no chão e outro na lua, ou estar a pensar aqui na minha relação com os meus vizinhos e ao mesmo tempo ter presente os desafios que Portugal tem ou que a Europa tem, sabes? Então esse micro, macro também é algo que teve sempre muito presente e sinto-me muito mais vivo em ambientes naturais. Agora, eu sou uma pessoa muito social, por exemplo, eu já fiz a tentativa de viver no campo e se não tiver pessoas à volta, não consigo. Não sou o tipo de pessoa que sou capaz de estar ali, quieto no meu canto e dedicar-me ao meu bocadinho de terra e encontrar a alegria aí. Gosto de fazê-lo em grupo. Os momentos que eu tive mais feliz de trabalhar na terra foram sempre permablitzes e coisas. Estamos a trabalhar em grupo um dia inteiro, uma bela refeição ao meio do dia. Esse é os espaços onde eu me sinto mais feliz e mais pleno. Grato, Nuno, grato por teres aceito esta conversa, teres te mostrado aqui e como pensas e a importância do desenvolvimento regenerativo para todos nós. Grato por isso. Grato a ti, Marco, por este trabalho e por me convidares. Foi um prazer. Até já.